sem demora, gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente com a minha. Livro do profeta Isaías, capítulo 47, do versículo 1 em diante. Glorificado seja Deus. Amém, irmãos? Diz o texto: desce e senta-se no pó, ó virgem filha da Babilônia, senta-se no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Pegue as pedras do moinho e faça farinha, tire o véu, levanta-te e saia, descubra as pernas e atravesse os rios. A sua nudez será descoberta, e se verá a sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel. Fique sentado em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Até aí é o nosso texto. Queridos, a palavra do Senhor nessa noite, quando o Senhor me deu essa palavra através do Espírito Santo de Deus, vi que era uma palavra muito forte, uma palavra de juízo, mas uma palavra de grandes ensinamentos para a nossa vida. E eu tenho certeza que você vai sair daqui muito diferente essa noite. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Se eu pudesse dar um título a essa palavra, seria Aprendendo com os erros. Aprendendo com os erros a queda da Babilônia. Sabemos que existiram vários reinos nessa terra, grandes reinos. Um deles, o grande reino da Babilônia. Mas também existiu o reino dos egípcios, os astecas, o grande Império Romano. E todos eles sem exceção, foram reinos que um dia imaginaram ficar eternizados na história, voltem a ser. Eram reinos que, se você olhasse, se você fizesse parte ali, você olharia e dizia: como isso um dia pode vir uma ruína? Como isso pode acabar um dia? Era esse o sentimento daqueles líderes, era esse o sentimento daqueles governantes daquela época. Queriam um reino eterno. Hitler pensava, na Nova Germânica, na Segunda Guerra Mundial, um reino de 3.000 anos, a Nova Germânia, o Reich, o Terceiro Reich. Isso na mente do homem, mas não nos planos de Deus, aleluia. Porque o único que é soberano, o único que é eterno, é o Senhor Deus dos exércitos, aleluia. Meu querido, a Babilônia, contando um pouco da história, tem muita coisa para falar sobre a Babilônia, mas eu quero fazer uma síntese um pouco. E diz o seguinte: a Babilônia, um grande império, uma grande e importante cidade há cerca de 500 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, atual Iraque. Hoje, do Iraque, de Bagdá, as ruínas da Babilônia são em torno de 90 quilômetros. Se você pesquise lá no Google, você vai ver imagens de um grande império em ruínas. Você não vai ver mais aqueles jardins suspensos da Babilônia, Você já ouviu as histórias, de como Babilônia era poderosa naquela época. O símbolo da Babilônia significa, Babilônia é uma palavra grega que vem chamada Babilon, seria a porta de Deus, Em hebraico, o seu nome é Babel, que em Gênesis 11:9 é interpretada com um significado de confusão, Torre de Babel. O símbolo de confusão e de rebeldia, de imoralidade, de perversidade. Babilônia era esses símbolos, não muito diferente dos grandes impérios dos astecas, onde eles faziam a cabeça dos seus opositores de homens
como bolas de futebol. Os egípcios, com seus deuses lá, pagãos, vários egípcios ali também era uma anarquia, onde o faraó era considerado um deus. Uma grande blasfêmia. Jamais imaginaríamos que ela seria abalada, né? Essa Babilônia das escrituras bíblicas. Mas olha o que Apocalipse 18, o profeta João diz. João diz assim, ó, Apocalipse 18, de 2 a 4. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda ave imunda e abominável, porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com sua abundância e suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras as suas pragas. Muito bem, falando desse tempo da Babilônia, lá no profeta Daniel, no capítulo 5, existia um rei chamado Belsazzar, e o seu pai, Nabucodonosor, foi quem invadiu Jerusalém e trouxe cativo o povo de Deus. E ali nós vemos no capítulo 5 a sentença daqueles que se engrandecem, a sentença de Deus para aqueles que se acham maior que o Senhor. Muito bem, olha o que diz o texto no capítulo 5, verso 1 de Daniel. Diz assim: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença de 1000. Havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, e os seus príncipes, e as suas mulheres, e as suas concubinas. Muito bem. Então trouxeram os vasos de ouro, e foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles. As suas mulheres e as suas concubinas beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro e de madeira. Versículo 5. Meus queridos, Deus não se deixa escarnecer. Amém? Deus não se deixa escarnecer por criatura nenhuma, por homem nenhum nessa terra. Aqui vai a nossa primeira lição. Olha o que diz o versículo 5. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam de fronte ao castiçal, na caidura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Na mesma hora, mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram. A mensagem que estava escrito, que Deus escreveu naquele palácio, era assim: Mene, Mene, Tekel, Parzim. E o rei, olhando aquela mensagem, vendo aquela mensagem, se perturbou. Olhando aquilo, falou: mas o que significa isso? E os príncipes, as suas concubinas, notaram que o rei ali estava perturbado, e aquilo era algo muito inusitado. Em chamas de fogo foram escritas essas palavras lá naquele local. Mene, Mene, Tekel, Parzim. E na mesma hora a mãe do rei olha para ele e fala assim: olha, filho, tem um homem que tem a excelência do Deus Altíssimo, e ele pode traduzir isso. Manda chamá-lo agora, porque se ele traduzir, colocarei vestiduras reais nele, e ele terá a terceira parte do meu reino. E manda chamar Daniel. Meus queridos, Daniel também seria convidado para aqueles
para aquela situação ali diante do rei. Mas Daniel ficou na sua posição, ele ficou orando ao Senhor. Daniel tinha uma posição de um verdadeiro cristão. Daniel, ele não se curvava aos prazeres do mundo, ele não se curvava a reis, não se curvava a ninguém. O único a quem ele se curvava era o Deus Altíssimo. Tanto é que a própria palavra de Deus fala que ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Tamanha era a comunhão de Daniel com Deus. Pois bem, Daniel chega ali no palácio, chega e vê aquela fase, eu imagino, com os olhos da fé, o semblante de Daniel e o espanto de Daniel olhando aquela mensagem deixada por Deus naquele palácio. E aí o rei pergunta para Daniel: então Daniel, o rei Belsassar, então Daniel, o que está escrito na parede? E Daniel diz para o rei: Deus contou os seus dias, o seu reinado, e determinou um fim. O Senhor foi pesado na balança de Deus e não atingiu o peso necessário. O seu reino será dividido e entregue ao Medo e aos persas. Meu querido, nesse capítulo de Daniel, capítulo 5, é algo muito forte. E o rei, naquela hora, ele se sentiu até assustado, mas continuou a sua noite achando que nada ia acontecer. E o texto da palavra de Deus diz que naquela mesma noite, o rei Dario, Ciro, entra na Babilônia e acaba com o reinado de Belsassar. Queridos, a primeira coisa que nós aprendemos diante desse império, e diante dessa blasfêmia quanto ao Belsassar, né? O que nós aprendemos é ser cuidadoso com as coisas de Deus, não profanar as coisas do Senhor, ser zelosos com a casa de Deus. O pastor disse agora sobre os dízimos e as ofertas. Eu ouso até falar que quando nós não entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, aquelas que nós separamos para Deus e usamos para outros fins, nós também estamos profanando de alguma forma ao Senhor. Porque os dízimos e as ofertas são santos, são para a casa, são para a obra do Eterno. Quando nós fazemos um mau uso disso, quando nós entregamos a outras coisas, nós estamos virando para Deus e diz: olha, a sua casa não me importa, que a sua casa fique em ruínas, me vale um carro novo na minha garagem. É isso que talvez nós estamos falando para Deus. Ser zelosos com a casa do Senhor, ser zelosos, não profanar as coisas santas de Deus. A primeira coisa então que eu entendo, a primeira lição que eu entendo sobre a queda da Babilônia e sobre os grandes impérios, eu entendo que, primeiro, menos eu e mais Deus. Menos de mim e mais para o Senhor. Se você notar ali, a Babilônia, existia uma autossuficiência naquele reino muito grande. Aquele rei, aquele imperador ali, ele achava: olha, nunca nada vai poder acabar com o meu reino. A autossuficiência: eu não preciso do Deus dos judeus, eu não preciso de nada, porque eu sou o Deus. A autossuficiência precede a queda, e foi isso também que aconteceu. A arrogância. Outra coisa, a idolatria, a opressão contra outros povos menores. Nós estamos vendo recentemente o que a Rússia tem feito com a Ucrânia. O que ela tem desejado fazer com outros países ali. Mas sabe ela que existe um Deus no céu
Sabe ela que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle daquele a quem teme. Sabe, meu querido, eu não sei a situação que você passa, eu não sei qual tem sido a sua opressão, eu não sei qual é a circunstância da sua vida até o momento, mas saiba de uma coisa, que o Deus Altíssimo está no controle da sua vida, diz o Senhor. Sharai etu menende. É Ele que controla tudo. O que você está vendo agora no mundo, nada mais é que um pequeno momento na história. Isso futuramente vai ficar nos livros de história, mas vai acabar. Mas Ele permanece eterno, aleluia. Ele permanece eterno. Meus queridos, um exemplo também recentemente de orgulho, idolatria, opressão, o que foi feito no carnaval alguns anos atrás, há 2 anos atrás, mais precisamente, a profanação, o escárnio, um homem vestido com umas roupas, sendo arrastado no meio lá do sambódromo, lá da onde eles fazem o carnaval, simbolizando a imagem do Senhor Jesus. Um escárnio, a céu aberto. Todos viram essa imagem, todos viram pela televisão o que aconteceu. Outra também, que aconteceu no carnaval, foi os ativistas, pegando símbolos cristãos e escarnecendo em suas próprias genitálias. Vocês viram crucifixos e outras coisas acontecer. Mas como eu disse há pouco, Deus não se deixa escarnecer. Passado esse tempo, o que nós tivemos, meus queridos? 2 anos, e até agora, sofrendo com uma pandemia que levou milhares e milhares de pessoas à morte. Zelosos com a palavra de Deus, zelosos no caminho do Senhor. Se somos cristãos, se zelamos o Deus, o Rei de Israel, temos andar segundo a sua palavra e a sua vontade soberana. Deus não se deixa escarnecer, diz o Senhor essa noite nessa igreja. Mais dele e menos de mim, aleluia. A lição que fica sobre isso, ao contrário da Babilônia, precisamos ouvir e praticar as orientações de Deus, deixar o nosso orgulho de lado, o nosso senso crítico, a nossa autossuficiência. Meus queridos, não é muito verdade que sempre, muitas vezes, queremos fazer a nossa vontade e depois queremos ouvir o que Deus tem para nós? Mas eu acho que isso é de Deus, César, eu acho que isso é de Deus. Mas será que você dobrou realmente o seu joelho e pediu orientação do Senhor antes de cometer esse ato? Quantos casamentos destruídos, quantas vidas em confusão, quantos lares separados, porque as pessoas ouviram mais a sua vontade carnal do que a vontade de Deus, e pagam o preço por isso. O preço de lares destruídos, de famílias desajustadas. Mas graças a Deus, que mesmo o homem errando, mesmo o homem fazendo barbaridade, o Senhor é misericordioso para perdoar os pecados, aleluia. O Senhor sempre vai ter para o seu povo uma válvula de escape. O Senhor sempre vai ter para o seu povo a sua mão estendida e a sua misericórdia. Mas o que Ele quer de nós é a fidelidade, como de Daniel. O que Ele quer de nós é que realmente zelamos pela sua palavra, diz Ele. É isso que o Senhor quer de nós, meus queridos. O pastor Heitor, movido agora pelo Espírito Santo de Deus, e Deus falou comigo ali também, pastor, de orar pelas partes financeiras do povo, pela parte financeira da igreja. Isso é mão de Deus, isso é zelo da parte do Senhor.
mas muitas vezes as coisas não acontecem porque nós aqui estamos errados, nós aqui não estamos sendo zelosos, nós que estamos sendo autoconfiantes demais, nós que estamos buscando outros deuses aí fora, e nós não estamos entendendo por que as coisas estão dando erradas. Pare e pense, meu querido. O Senhor quer que você coma o maná do céu, mas Ele quer o teu coração e a tua fidelidade juntamente a Ele. Ele é o único e suficiente Salvador, diz o Senhor, para a tua vida, aleluia. Se você tem um problema, dobre o seu joelho e busca Ele. Se você tem algo que você precisa, dobre o seu joelho, porque é dele que virá as bênçãos para a sua vida. Talvez pode demorar um pouquinho, talvez pode demorar algum tempo, mas pode ter certeza que as bênçãos que Deus tem para a sua vida, diz o Senhor, são maravilhosas, são coisas insondáveis que jamais você pensou, aleluia. Shai é tu queremenes. Ah, se você pudesse ouvir, ah, se você pudesse contemplar com os olhos da fé o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem de melhor para a sua vida. Talvez você está escutando homens, talvez você está escutando as coisas, talvez você está vendo a televisão. Esqueça isso. Diga para todas essas coisas: posso todas as coisas naquele Deus. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor. A segunda coisa que eu aprendo sobre a queda da Babilônia é não esconder nada de Deus. Olha o que o texto diz em Isaías 43:3. A tua nudez será descoberta e ver-se-á a tua vergonha. Não podemos esconder nada de Deus. Ele sabe de tudo, sabe o que acontece na nossa vida, sabe o que acontece ao redor de nós, os nossos passos, porque Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, aleluia. Talvez você já se esqueceu disso, que Deus pode ver todas as coisas. Deus pode ver o que você está assistindo, Deus pode ver a sinceridade do teu coração com o teu próximo. Deus sabe de tudo isso. Se você já esqueceu, nós viemos com um GPS de fábrica, pastor diretor. Nós temos um GPS de fábrica, Valtencir, que é o Espírito Santo de Deus. Temos o GPS do Altíssimo, diz o Senhor, aleluia. Ele sabe tudo o que acontece. Os seus gemidos, a sua honestidade, a sua mentira, sabe de tudo. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana o Senhor, mas principalmente o Senhor, Ele é amor e Ele é misericórdia, aleluia. Ele é misericórdia. Deus sabe o que está em tudo. Deus sabe o nosso dia. Deus sabe tudo o que se passa conosco, todas as nossas aflições, todos os nossos choros. Então, quero um conselho, meu querido, minha querida: não esconda nada de Deus. A palavra do Senhor fala que mesmo que os seus pecados, os nossos pecados, sejam igual ao sangue carmesim, Ele os purificará, aleluia. Seja sincero nas suas orações com Deus, peça perdão para o Deus Altíssimo, das coisas que você tem feito. Eu tenho certeza que as coisas mudarão na sua vida o dia que você realmente tiver uma oração sincera com o Pai. Dobre o seu joelho e fala: Senhor, eu pequei, Senhor, eu roubei, Senhor, eu blasfemei, Senhor, eu falei mal do meu próximo, eu julguei as pessoas. Pai, eu me quis achar que eu era o melhor de todos.
Pai, eu pequei e sou pecador, mas eu necessito da tua misericórdia, da tua orientação. Eu necessito, Pai, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia. Eu preciso ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que se nós não formos como crianças, jamais herdaremos o reino de Deus. Não esconda nada do teu Deus, por pior que seja a tua vergonha, porque nós temos, queridos, alguns pecados que são de estimação, já falei isso algumas vezes, que aquilo fica, a gente não consegue se libertar, mas vai colocando diante do altar de Deus. Não esconda nada dele, não esconda nada do teu Deus, porque Ele quer te libertar, aleluia. Tem libertação nessa noite para a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Shalian Merian Sederi Kumenai Shai Ali Tekumenen. Aleluia. Deus conhece a cada um de nós, e por esse motivo Ele quer salvar nós mesmos dos nossos pecados. Continuando com as lições, a terceira lição que eu aprendo sobre a queda da Babilônia: mostre às pessoas quem é o teu Redentor e o que Ele pode fazer para salvá-las. Mostre para as pessoas quem é o teu Redentor e o que pode Ele fazer para salvá-las. Olha o que diz o texto, Isaías 47:4. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Redenção é capaz de redimir, de libertar, de salvar, de resgatar a humanidade por Jesus Cristo. Olha o que diz Jó, um homem temente a Deus. Jó 19:25, ele diz assim: porque sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, diz o Senhor. Talvez foi essa oração que Daniel fez. Talvez essas orações, essa palavra de Jó, foi o que muitos judeus sabiam, que um dia eles seriam libertos do Império Babilônico. Ficaram 70 anos no cativeiro por desobediência, 70 anos. E na cabeça de Belsassar ficaria mais 70. Os filhos e os filhos e os filhos deixaria esse povo escravo. Mas Deus colocou um limite. Acabou o teu reinado, Belsassar. Você além de perseguir o meu povo, de escravizar o meu povo, você profanou as coisas santas do meu templo. E naquela noite, a sentença de Belsassar foi colocada numa parede, não somente para ele ver, mas para todos os líderes do reino dele ver. E naquela mesma noite, ele perdeu o seu trono, o seu império, e acabou a Babilônia e o cativeiro do povo judeu. Aqui Jó, ele revela o Redentor como Salvador, Libertador, aquele que vem para reinar sobre os céus e toda a terra. Isaías 54 diz assim: porque o teu Criador, o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra, aleluia. Aqui em Isaías 54, ele é chamado, é a fidelidade mutuamente, né? Deus para com o seu povo, com a sua noiva, com a noiva, a sua igreja. O que ele requer de nós, meus queridos, é a fidelidade. E eu quero lançar uma pergunta para você.
Será que nós temos sido realmente fiéis às vontades do nosso Deus, ou temos sido religiosos de um tempo? Viemos todos os domingos cultuar o nome do Senhor, mas realmente estamos sendo fiéis à vontade de Deus para conosco? Paulinho, será que realmente nós estamos sendo zelosos com a vontade de Deus, com a sua palavra? Ou, pastor Heitor, o mundo está muito fácil, estamos muito acomodados com as coisas? Será, Valtencir, que nós estamos vivendo tempos que o povo dorme? Eu não sei se eu vou hoje à igreja, eu não sei se eu vou orar por alguém que está necessitado, eu não sei se eu vou levar esse redentor para essa pessoa que está realmente precisando. Será que nós temos olhado a situação lá na Rússia, dessas guerras, e olhando aquelas crianças sendo levadas para outros países ali, em escola, saindo dos seus lares ali, enquanto homens poderosos, enquanto Belsazares do mundo aí, jogando bombas em jardim de infância, e nós estamos olhando, é uma pena, precisamos orar. Será que precisamos orar? Será que alguém precisa orar? Ou é o dever daquele que teme a Deus? Meus queridos, mais de 200 mortos já estão na Ucrânia, com 4 ou 5 dias de guerra. E do outro lado, também saiu uma notícia que mais de 3.500 soldados já morreram. Se pegar 3.500 pessoas, vamos arredondar isso aí para 4.000 pessoas. 4.000 pessoas, quantas famílias e quantas gerações sendo destruídas por poderio, por arrogância, por ganância de homens, gerações inteiras sendo perdidas. E nós, queridos, do outro lado do mundo, o que nós temos levado, como nós temos levado esse Redentor na nossa guerra aqui do dia a dia? Como nós temos levado o Redentor chamado Jesus Cristo no nosso trabalho? Como nós temos levado o Redentor Jesus Cristo para a viúva? Como nós temos levado o Redentor Jesus Cristo para o ladrão, para o traficante? Como nós temos levado esse Redentor da nossa vida, que um dia nos tirou das trevas e nos trouxe para perto dele? Como nós temos feito a obra de Deus? Como nós temos levado o amor de Cristo ao mundo? Em Isaías 47, o santo de Israel, eles abandonaram. Eles tiveram aquele reino, a Babilônia teve a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro através de Daniel e dos demais judeus que estavam ali no cativeiro, mas preferiram rejeitar ao Senhor, preferiram adorar deuses de bronze, deuses de barro, deuses de ferro, deuses de ouro, do que aceitar a vontade de Deus. Reinava a idolatria, a discórdia, a inveja, a infidelidade, os sentimentos. Precisamos urgentemente não errar como a Babilônia. Não errar como a Babilônia. Ao contrário, levar o amor de Cristo ao mundo, diz o Senhor. A quarta coisa que eu aprendo com a queda da Babilônia é a misericórdia para com todos. Os atos de Deus não é um tribunal, mas é um lugar de reflexão, conversão e salvação. Isaías 47:6 diz assim: muito me gastei contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei na tua mão, porém não usaste com misericórdia,
diante deles, e até sobre os velhos fizeste um pesado jugo. Essa expressão, porém, não usaste com eles de misericórdia. Eu imagino que aquele povo judeu, os escravos ali na Babilônia, as pessoas iam vendo os velhos que foram levados, talvez, Valtencir, morrendo e fazendo valas, fazendo covas, fazendo atrocidades. As grandes ditaduras, os grandes impérios, foram impérios, como eu citei alguns aqui, de Faraó, dos egípcios, os astecas, né, o próprio Império Romano, foram impérios sangrentos. Os grandes impérios que se constituíram na terra foram impérios sangrentos, ou seja, o líder supremo tomando os seus jarros de vinho, enquanto o povo perecia nas ruas. Citei aqui o Hitler. O Hitler tinha prazer de fazer valas a céu aberto, e chamava os seus soldados, colocava lá os judeus, os hispânicos, e outros povos, os próprios ucranianos, colocava em valas, milhares e milhares ali em valas, e fazia um fuzilamento coletivo. Isso sem dizer, Reginaldo, das câmeras de gás. Uma ideia general de Himmler, que pegou um belo dia, um escapamento de um caminhão, colocou as pessoas dentro de um cubículo, e ligou o caminhão, e aquele gás tóxico matava as pessoas. E depois disso foi aprimorando. Gerações sendo perdidas, gerações sendo massacradas por nazistas, por ditadores, não usando de misericórdia. E eu quero perguntar para você, meu querido e minha querida que entrou nessa noite, como tem sido a sua misericórdia para os outros? Aquilo que Deus tem te dado, aquele pão que Deus tem te dado todo mês, o seu salário, as suas ofertas, aquilo que você tem na sua casa, será que você tem usado em misericórdia para uma pessoa? Será que você tem dado para uma pessoa, estendido a mão para alguém? Pare e pense. Ou nós temos olhado para nossas camisas novas, as nossas calças bonitas e o nosso sapato de couro? Será que você tem tido misericórdia com alguém? Não vamos ser como a Babilônia, não vamos ser como os reinos da terra. Quantas calças, se você abrir o seu armário, eu tenho certeza que se você contar o número de calça e o número de sapatos que você tem lá, você não consegue usar em nem 15, 20 dias. De tanto que você tem, de tanto que eu tenho. E quantas pessoas passam nos nossos portões, pastor Heitor, pedindo um prato de comida, mas esse é viciado, nós julgamos, mas esse daí vai vender por drogas. Não interessa o que ele vai fazer, faça a sua parte como Deus te chamou. Estenda a mão para alguém. Você não sabe quem tem batido no seu portão. Quantas pessoas batem no nosso portão diariamente, ainda mais nessa época, onde nós vemos o poder aquisitivo da população ser esmagado, e as pessoas querendo comer, e as pessoas precisando de um prato de comida, e nós não conseguimos estender a mão. Pare para pensar, vamos ser diferentes da Babilônia. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O quinto e o último que eu quero colocar aqui nessa noite de aprendizado com a lição na Babilônia,
O único lugar seguro é em Cristo Jesus. O único lugar seguro é no nosso Redentor. Isaías 47:8 diz assim: agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes o teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda dos filhos. A Babilônia se achava autossuficiente, não precisava de um Deus invisível, de um Deus dos judeus, um Deus soberano, misericordioso. Misericórdia não estava no calendário da Babilônia. Ser justo, ser verdadeiro, ser piedoso, pois isso era contra os seus próprios princípios, contra a essência, a ganância e a sua promiscuidade. A lição que para nós fica é que Deus está nos dizendo que o único lugar seguro é nele, pois Ele é a fonte de toda a vida, aleluia. Ele é a fonte de toda a vida. Salmos 26 diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e Ele ouvirá desde os santos do céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus, aleluia. Davi era tão convicto disso. Davi era tão convicto quando ele escreve esse salmo. Ele sabia de onde vinha a força dele, porque ele era um homem que tinha intimidade com Deus. A partir do momento que nós tivermos essa intimidade com Deus, intimidade com Deus, nós não vamos vacilar os nossos pés. A partir do momento que nós tivermos intimidade com Deus, nós sabemos que Ele está no controle das coisas. A partir do momento que nós tivermos realmente um relacionamento forte com o Senhor, nós sabemos que as tribulações são momentâneas, e nós sabemos que Ele está no controle de tudo, e Ele derrota exércitos por causa do povo dEle, Ele tira a doença, Ele mata o inimigo, mas Ele exalta os seus filhos, diz o Senhor para a tua vida. Aleluia. Quero concluir. Ao contrário da Babilônia, eu preciso colocar Deus acima de tudo. Menos de mim e mais de Deus. Em segundo, não posso esconder nada do meu Deus, porque Ele é meu amigo, Ele é o meu Redentor, Ele é o Santo de Israel, Ele é que tem o ouro e a prata nas suas mãos, é Ele que tem a chave da vida e a chave da vitória. Eu não posso esconder nada dEle, não posso, porque Ele é fiel comigo, mesmo eu não sendo. Por isso não posso esconder nada dEle. Terceiro, mostra ao mundo o teu Redentor. Deixe a luz de Cristo brilhar através de você para a vida de muitos. E que a misericórdia do Senhor seja na nossa vida como Cristo foi conosco. Confie sempre no Senhor, sempre nele. Não olhe para os impérios, não olhe para as coisas que estão no mundo, não olhe para as guerras, não olhe para os grandes líderes, não olhe para a situação do Brasil, para a situação dos governantes, não olhe para o que eles façam. Saiba de uma coisa: o Senhor é na tua vida. Fique em paz, e no mais Ele fará. Se coloque de pé em nome de Jesus.